Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos para essa análise de Santos 2, Internacional 2 também. Saímos aí com um gostinho de derrota, o Santos que estava vencendo, só que nos últimos minutos acabou tomando um gol de empate, mais um erro defensivo, de acordo com o próprio Fernando Diniz. Foi um erro coletivo também, ele não quis apontar um erro individual, mas vamos comentar sobre as falhas que aconteceram na partida, o motivo pelo qual o Santos não jogou tão bem no segundo tempo, mas jogou bem na primeira etapa. Só que antes disso, vou deixar vocês com os gols do Santos e também alguns trechos do Fernando Diniz na coletiva, onde ele analisou o jogo, falou sobre um possível retorno do Marinho. Será que ele deu um prazo? Confiram também na coletiva essa questão do Raniel também, que era uma possibilidade de entrar no segundo tempo, mas acabou entrando o Bruno Marques. E depois a gente volta com a análise dessa partida entre Santos e Internacional. Confere aí. Eu acho que falando do jogo, primeiramente fez um bom jogo. A primeira resposta que a gente viu foi em relação à última partida diante do Libertad. O time teve outra postura. Jogamos diante de um adversário muito forte, que vem com resultados muito positivos, os últimos resultados do Inter. E a gente conseguiu fazer um jogo muito bom hoje. E no segundo tempo tivemos muita chance de matar o jogo e não soubemos aproveitar. Quanto à sua segunda pergunta, é um misto dos dois. Eu estou contente com a resposta que o time deu, no sentido de, não só porque virou o jogo, não, porque jogou muito diferente do que a gente fez na quinta-feira. E muito chateado, porque era um gol extremamente evitável, que a gente não podia ter tomado. A partida estava totalmente controlada, o time do Inter praticamente não chegou nenhuma vez com perigo no segundo tempo. Então a gente merecia a vitória pela maneira como a equipe se comportou taticamente, a dedicação dos jogadores. A gente jogou na quinta e o Inter ficou se preparando só para o jogo, descansando. Então o time merecia, ao meu ver, uma vitória hoje que seria muito importante para nós. Não foi o sistema defensivo, não vou fazer um apontamento individual. Foi um erro coletivo que a gente não podia ter tomado, que isso é uma coisa muito treinada quando a gente está em linha abaixo. A gente podia ter tomado outro tipo de gol. E esse é um lance que a gente treina muito para não tomar quando a gente está nessa situação. Então, mas foi um erro coletivo. Tem características que se encaixam. Um jogador bastante técnico, que gosta de jogar e tem entrado em algumas oportunidades e tem melhorado nos treinamentos, mas outros jogam muito tempo sem jogar. Isso criando alguns problemas dele, particular, e ele está em tão forma assim que eu achar que ele pode começar o jogo ou ganhar mais minutagem, eu vou botar. Hoje ele era uma das opções para entrar, eu acabei escolhendo ali pelo Bruno Marques o jeito que estava a característica do jogo, que a gente ia acabar usando um pouco mais de bola longa para ganhar, eu acho que foi acertada, que ele acabou ganhando as bolas que foram no alto para disputar, teve uma chance de fazer gol e acabou contribuindo naquilo que ele pôde fazer, o Bruno. Mas o Daniel tem evoluído constantemente nos treinamentos e a qualquer momento ele pode ganhar mais minutagem. Mas ele faz muita falta, até quando ele não está muito esperado, ele faz falta, porque é um jogador que chama atenção, que as equipes se preocupam e que os jogadores do nosso time se sentem mais à vontade com ele no campo. Eu não consigo te precisar ainda do retorno dele, a gente está avaliando dia a dia, o departamento médico ainda não tem uma data específica para ele voltar, ele pode voltar a treinar e ficar à disposição a qualquer momento, mas é uma data ainda que eu não posso te adiantar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, antes da gente falar sobre essa questão da análise do jogo em si mesmo, é sobre o Marinho. Marinho completou esse jogo contra o Internacional 6 jogos como desfalque do Santos Futebol Clube. Inicialmente era um desconforto, depois virou hematoma, e agora, como vocês observaram na coletiva, Fernando Diniz falando que não tem ainda uma previsão do departamento médico de quando ele pode ficar à disposição. Entendo que a gente sempre cobra aqui a diretoria por contratações, cobramos também o técnico Fernando Diniz, por um desempenho melhor dos jogadores, cobramos os jogadores de maneira individual, mas o departamento médico também precisa dar uma resposta. Os jogadores do Santos estão se machucando, estamos ficando sem os atletas, e também, quando eles acabam se lesionando, é por um tempo que acaba, de uma certa forma, impactando no desenvolvimento do Santos nas partidas.
Marinho ficou fora de jogos importantes da própria Sul-Americana, desse Campeonato Brasileiro também, então seria interessante contar com o jogador o quanto antes. Quarta-feira agora temos um jogo importante pela Copa do Brasil, provavelmente ele deve ser desfalque. Será que teremos Marinho contra o Flamengo também no final de semana? Enfim, né? Gostaria dessas respostas do Departamento Médico do Santos ou de alguém que pudesse responder com uma data. Daqui 10 dias, daqui uma semana, enfim. Vamos então para a análise do jogo. Só falar brevemente as estatísticas, né, que eu sempre retiro lá do aplicativo da OneFootball. Posse de bola do Santos, o Santos teve mais de 51% da posse de bola. Chutes, 10 do Santos, 4 que acabaram indo em direção ao gol e 19 cruzamentos. Uma coisa que eu queria falar aqui é que, mais uma vez, parece que os cruzamentos do Santos estão diminuindo. Isso é bom. Mas a gente comentava aqui 50 cruzamentos, 30 cruzamentos, aos poucos estão caindo. E por quê? Em algumas partidas, principalmente, né, em um período, ou no primeiro tempo, ou no segundo tempo, o Santos, quando trabalha bem a bola, cai consideravelmente o número de cruzamentos inúteis. Hoje, contra o Internacional, o Santos mostrou que pode sim balancear muito bem, jogando com a bola no pé e também com cruzamentos de forma inteligente. Até mesmo no gol que foi anulado do Marcos Leonardo, né, teve início a um cruzamento para o Sanches, que acabou não entrando, aí o Marcos Leonardo faz o gol, mas estava impedido, mas foi um cruzamento que a gente pode considerar que foi útil. O próprio gol do Madison também foi um cruzamento que o Lucas Braga olha, levanta, né, e faz um lançamento com as mãos praticamente, né, porque foi certeiro na cabeça do Madison. Isso aí eu sou super a favor. Agora, eu sou contra cruzamentos que parece que pega de qualquer jeito, chuta para dentro da área, às vezes não tem nem ninguém do Santos, ou quando tem, né, o Marcos Guilherme, que não tem nem tamanho para receber um cruzamento. Mas, enfim, pontos, né, para a gente elogiar em relação a esses cruzamentos diminuíram, mas quando foi necessário, o Santos parece que aproveitou mais. Em relação ao primeiro tempo, o Santos teve domínio da bola, buscando o jogo, incomodando o time adversário, jogando mais pelo lado esquerdo, principalmente as melhores chances do Santos foi pelo lado esquerdo, o Sanches também rodando mais ali, né, no meio de campo, não ficando tão aberto como um ponta na direita, então gostei bastante dessa movimentação do time do Santos. Lucas Braga também foi bem, Pirani, para mim, foi o melhor nome do jogo hoje, jogou muito bem, não só por conta do gol, mas principalmente pelas jogadas que começavam, estava conseguindo distribuir o jogo de uma maneira interessante. E um elogio aqui na hora do gol do Pirani. Se fosse qualquer outro jogador, tenho certeza que cavaria um pênalti. Pirani ficou de pé e acabou fazendo o gol. Então isso é uma postura também que hoje em dia, né, é bom a gente ressaltar e valorizar. Já no segundo tempo, tivemos o Santos visivelmente com uma queda de rendimento e, com isso, jogou um pouco mais recuado contra o Internacional. A questão das substituições que aconteceram e não ajudaram, e não aconteceram e também não ajudaram, obviamente, o desenvolvimento do Santos na segunda etapa. Por que eu quero falar sobre as substituições? Alguns pontos. Primeiro, se a gente olha no banco de reservas do Santos, não tínhamos muitas opções, não tinha muito o que fazer para mudar o time ou manter o time com o mesmo rendimento do que na primeira etapa. Isso é um ponto, ok. Porém, quando o Fernando Diniz faz as substituições, ele acaba, de uma certa forma, prejudicando o time e não ajudando. Vamos lá para as substituições do Santos, que foram apenas 2. O Sanches, né, aparentemente sentiu algum desconforto e foi substituído pelo Balieiro. O Balieiro que entrou bem, fez desarmes importantes, ajudou na marcação. Ok, não tem muito o que falar, até porque, como eu falei, não tínhamos muitas opções no banco de reserva de uma maneira mais ofensiva. Ok, não tinha muito o que fazer. Agora, sai o Marcos Leonardo, que sim, perdeu gols importantes, gol na cara do goleiro adversário, não poderia ter perdido? Ok. Só que entra o Bruno Marques. Aí, quando entra o Bruno Marques, até mesmo o Fernando Diniz disse na coletiva que o Raniel não está ainda 100%, né? Precisa melhorar algumas questões, enfim. Só que colocaria o Ângelo, principalmente visando uma possibilidade de contra-ataque. Você colocar um jogador que tem a questão do drible, pode quebrar a marcação do Internacional, tem a velocidade, você obrigatoriamente segura um lateral, né, um marcador do Inter, para que ele não avance tanto para o ataque.
Então, acho que poderia ser mais interessante. O Bruno Marques perdeu praticamente tudo que tentou com o Bruno Mendes. Ou chutava para fora, ou não tinha domínio, enfim. Um desastre. Bruno Marques, não entendi por que ele entrou no time. E um adendo, agora com o Léo Batistão, né, e provavelmente Diego Tardelli sendo confirmado como novos reforços do Santos, Bruno Marques com certeza vai perder mais espaço ainda. Eu não imagino que Léo Batistão e até mesmo o Diego Tardelli, que não vive um bom momento físico, né, ainda está se recuperando, a gente não sabe em quais condições chega o Diego Tardelli, pode ser mais aproveitado do que o Bruno Marques, né? Teria decisões melhores do que o jogador. Porque eu sempre falo, o Bruno Marques é um jogador para a gente apostar em cruzamento. Quer encher de cruzamento? Coloca o Bruno Marques e tenta a sorte. Né? Não gosto muito desse estilo de jogo, mas só vejo o Bruno Marques podendo ajudar em algo nesse sentido. Quando você precisa que ele minimamente utilize a questão técnica, até mesmo velocidade, dependendo da jogada, ele acaba sentindo bastante. Então não era esse jogador para o segundo tempo. É o que eu falo. Critico o Fernando Diniz não por não escalar o Ângelo. Não quero que o Ângelo seja titular, não é isso que eu peço. Só quero critério. Contra o Libertad, o Ângelo era a solução, né, para que o Santos conseguisse a classificação. Contra o Internacional, que até o momento o Santos estava vencendo por 2-1, né, até os últimos minutos do segundo tempo, ele poderia ser útil, poderia até ajudar o Santos a ampliar o placar. Né? Isso são algumas coisas que eu discuto, essa tomada de decisão do Fernando Diniz. E outra coisa que a gente também precisa falar, né, sobre o primeiro gol do Santos, como eu falei, que o Santos acabou tomando, uma falha defensiva. Os defensores do Santos mais preocupados em olhar apenas a bola, não olha o posicionamento do jogador do Inter, e o jogador do Inter entra totalmente livre de marcação para fazer o gol. Né? Aí depois tivemos o gol de empate do Santos. Até que eu digo que o primeiro gol do Inter foi importante para dar uma acordada, porque os minutos iniciais do Santos no primeiro tempo não foram bons. Aí o Santos toma o gol, acorda, faz um primeiro tempo bom, né? Consegue a virada, só que aí no segundo tempo o Santos cai. O primeiro gol do Santos acabou sendo uma assistência do Giamota para o Pirani, como eu falei, ele fica de pé, não cava um pênalti, faz o gol. E aí, no segundo gol, um gol à la Fernando Diniz, convenhamos, né? Com bastante toque de bola, começando no setor defensivo, até chegar no ataque e encontrar o Maddison, né? O cruzamento, encontrar o Maddison. E aí, no segundo gol do Inter, aquela falha, como disse o Fernando Diniz, coletiva, que é uma questão que o Santos treina, então não poderia ter errado. Tem uma certa discussão, quem falhou? Foi o Lucas Braga, foi o Felipe Jonathan, né? Aí você pode discutir quem falhou ou não. Só que se foi treinado, então a gente pode, né, dividir essa culpa em todo mundo. Outra coisa que eu queria falar em relação à zaga do Santos, mais uma vez o Santos quase ficando com um jogador a menos. O Wagner Leonardo quase foi expulso, deveria ter sido expulso, né, porque ele estava com cartão amarelo, e a falta que ele fez, no mínimo, era para amarelo, principalmente porque ele era o último homem, só que o juiz não deu. Aí, na sequência, tivemos aquele lance do jogador do Inter, que mereceu ser expulso direto, até o VAR chamou o juiz para análise, mas acabou que o juiz interpretou, não, né? Ele quis passar um pano que não foi e não expulsou ninguém. Só por que eu estou falando disso em relação à zaga? Mais uma vez, a bola nas costas, na zaga do Santos, deixa os nossos zagueiros expostos. Foi assim com o Kaique, que foi expulso contra o Libertad, hoje também com o Wagner Leonardo, entre outras chances também que quase resultam em gols. Então, ou o Fernando Diniz muda esse posicionamento da zaga do Santos, ou o Santos vai ficar passando sufoco jogo após jogo. Temos também um zagueiro como é o Luiz Felipe, que não é tão rápido assim, então ele não tem uma recuperação muito boa. O Felipe Jonathan, a mesma coisa, sempre que a gente precisa dele defensivamente, o Felipe Jonathan nunca consegue estar onde ele deveria estar. Então, alguma coisa precisa ser feita em relação a esse estilo de jogo do Santos, né? Principalmente porque os zagueiros do Santos, tanto o Palha como o Luiz Felipe, avançam a linha de meio de campo para ajudar na construção das jogadas no ataque. Quando dá certo e o Santos faz gol, lindo. Mas quando o Santos é desarmado e dá o contra-ataque para o adversário, aí é torcer para o João Paulo fazer um milagre, ou impedimento, ou o atacante fazer um chute para fora. Né? Então, algumas questões que a gente precisa rever para os próximos jogos. Erros que a gente também sempre acaba comentando aqui, né, nas nossas análises, na live pós-jogo,
é sempre as mesmas coisas. Então, vamos ver se para o jogo contra o Atlético Paranaense o Santos muda essas questões que a gente falou aqui. Tem uma possível volta do Marcos Guilherme, e aí eu te pergunto, será que o Santos vai voltar com o Marcos Guilherme ou vai manter o Marcos Leonardo? Como eu falei, o Marcos Leonardo perdeu gols, sim, mas eu acho que é mais interessante você ter o Marcos Leonardo ou até mesmo o Raniel, né? Raniel nem tanto, acho que não tem tanta chance assim de começar como titular, até pelo que o Fernando Diniz disse, mas eu acho que é uma coisa para a gente repensar. Acho que não dá para ficar insistindo em Marcos Guilherme. Hoje ele não jogou, mas acho que o Santos teve uma certa evolução em relação à criação ali das jogadas, né? A finalização só que não foi muito boa, mas eu manteria com um cara mais fixo. Até pensando também em relação a quando o Léo Batistão ficar à disposição, o próprio Diego Tardelli, né, como opção como reserva, como titular, enfim. Então acho que o Santos já tem que começar a planejar o futuro, como vai jogar com esses reforços, principalmente esses jogadores que teoricamente, né, jogam mais centralizados, estão chegando para jogar de uma forma mais centralizada. Então fica aí essa dúvida no ar, como será que o Santos vai se portar tanto pela Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Sequência complicada, jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada, jogo na Vila Belmiro contra o Flamengo, que é um time que tem bons jogadores, joga de uma forma bem ofensiva. Vamos ver como o Santos estará para esses jogos. E principalmente se Zanocelo volta a ficar à disposição, ele que está lesionado, o Marinho, que é a grande incógnita, né, de quando vai ficar à disposição, e também a situação dos novos reforços do Santos. Quando será que eles vão estar no bid, 100% fisicamente, para ficar à disposição do técnico Fernando Diniz? Quero a sua opinião nos comentários sobre o destaque positivo no Santos e o negativo. Vou colocar o positivo como o Pirani, acho que ele foi muito bem. Positivo também que o João Paulo não foi tão acionado assim, né? Não teve culpa nos gols, mas não foi tão. Não utilizamos tanto os milagres do João Paulo no domingo. Então, acho que isso, de uma certa forma, né, é uma certa evolução, já que nos últimos jogos o João Paulo apareceu bastante operando milagres. E de uma forma negativa, não gostei mais uma vez da atuação do Felipe Jonathan, não só por conta do segundo gol do Inter, né, que é discutível se foi culpa dele, se foi culpa do Lucas Braga, enfim, mas acho que como um todo o Felipe Jonathan deixou um pouco a desejar. Então me conta aqui qual que foi o seu destaque positivo e negativo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e essa semana tem bastante vídeo aqui, hein? Então não se esqueça de sempre visitar aqui o canal para ficar por dentro de tudo que acontece com o Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e boa semana.